Bom dia, 220. Começando a aula de hoje, mais uma aula sobre gases. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar exercícios de fixação, assim como nós combinamos na aula passada, na aula da semana passada, ok? Então, alguns alunos estão com dificuldades, pediram práticas de exercício, então faremos assim, beleza? Na aula de hoje. Vou começar a aula de hoje fazendo um breve comentário sobre formulazinhas que nós vimos na aula passada e também na aula retrasada, onde nós começamos o estudo dos gases. Em seguida, eu vou fazer as atividades de fixação que eu propus para você na aula passada, aquelas 5 questõezinhas, e sequencialmente eu vou fazer mais um exemplo com vocês, que é sobre a aula retrasada, envolvendo PVT Povotó, ok? A equação geral dos gases, lei geral dos gases. Então, em seguida, depois dessa atividade de fixação que eu vou exemplificar para vocês, eu vou passar umas atividades para que vocês façam sobre todo esse conteúdo que a gente está exemplificando e resumindo na aula de hoje, nessa manhã. Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Quando nós começamos na semana retrasada, falando dos gases, né, no geral, eu disse a você que nós trabalhamos na intenção dos gases ideais, né? Então, existe um modelo que nós gostaríamos que fosse possível, né? Que seriam os gases reais, né? Os gases reais são, na verdade, os que existem, mas trabalhar com eles não é possível. Então, a gente chega num modelo próximo aos reais, que nós chamamos gases ideais, beleza? Que é o que nós trabalhamos. Então, dentro desse capítulo, a gente estudou algumas equaçõezinhas, né? PV igual a nRT, pressão, volume, a constante universal, a temperatura e o N, que é o número de mols, ok? Aqui nós temos também PVT igual a gente chama PVT igual a Povotó, né? Muita gente fala PVT igual a Povotó. Então, quando nós temos uma situação inicial a um gás, a uma temperatura, uma pressão e um volume, e muda-se pressão, temperatura e volume, né? Existe uma diferença de pressão, temperatura e volume, então a gente pensa em duas situações diferentes para o mesmo gás. Um primeiro momento, que ele possui uma temperatura, uma pressão e volume, e um segundo momento, que ele possui uma outra pressão, uma outra temperatura e um outro volume. Então a gente usa assim a PVT Povotó, essa equação, ok? E aí na aula da semana retrasada também, eu trabalhei com você as ISO, né? As transformações isobáricas, isotérmicas e isovolumétricas, né? Quando ela tem temperatura constante, a temperatura não muda, né? A pressão e volume mudam. Aí lembra, a gente eliminava a temperatura e trabalhava só com PV igual a PV, P1, V1 igual a P2, V2. Se ela tem volume constante, aí a gente anulava o volume. Aí a gente trabalhava somente com pressão e temperatura. E se ela tivesse pressão constante, a gente anulava a pressão, ok? Na aula da semana passada, continuando com gases, só que a gente começou a falar de trabalho de um gás, né? E eu dei essas duas fórmulas para você. O trabalho, expliquei como chegar em cada uma dessas fórmulas, né? Eu poderia, na aula passada, simplesmente falar assim, ó, quando tiver trabalho de um gás, você usa trabalho igual a pressão vezes a variação do volume, ou trabalho igual a nRT, onde R é uma constante, tá bom? R é uma constante. Então, se a questão te der informações como pressão e volume, você usa essa fórmula. Se ela te der informações que estejam aqui, ó, N, R, T, R é a constante, T é o volume, você usa essa de baixo. Lembrando que para que haja trabalho, tem que haver a variação do volume, ok? Se não houver variação no volume, não tem trabalho, beleza? Então, tem que haver isso aqui, ó, variação do volume. Se numa questão, o gás no momento inicial estava a tanto de volume, no momento final o volume não se alterou, então não há trabalho. O trabalho é zero, é nulo, ok? E eu coloquei isso também no vídeo para vocês. Aqui eu tô colocando algumas unidades, beleza? As unidades, por exemplo, aqui estão as unidades no SI.
A pressão no sistema internacional é Newton por metro ao quadrado, que a gente chama de Pascal. Então, toda vez que ele der a pressão em Pascal, você já sabe que é Newton por metro ao quadrado, é a unidade do sistema internacional de pressão. A temperatura, seja qual informação ele der, se você for trabalhar no sistema internacional ou não, daqui a pouquinho eu vou falar sobre não trabalhar no sistema internacional de unidades. A temperatura, ela tem que estar em Kelvin. Obrigatoriamente a temperatura tem que estar em Kelvin. E eu tô firmando e reforçando isso para você desde a aula da semana retrasada. Sempre a temperatura em Kelvin. Se a temperatura for dada em Fahrenheit ou então em Celsius, vai passar para Kelvin de qualquer jeito, ok? No sistema internacional, o volume em metros cúbicos. E se a gente for trabalhar com o trabalho, é redundante, mas aí não tem jeito, se ele pedir o trabalho do gás, para você encontrar o trabalho em joule, porque joule é sistema internacional, você tem que trabalhar com todas essas unidades em joule, tá bom? A pressão em Pascal, não é Pascal não, tá? É Pascal. E o volume em metro cúbico. Agora, veja bem, pode ser que ele te dê a pressão em ATM. Pode ser também, ok? Se ele te der a pressão em ATM, o que você faz? Ora, você vai ver o que ele está pedindo na questão. Se ele te der, por exemplo, a pressão em ATM e o volume em litros, de qualquer forma, a temperatura você vai ter que usar em Kelvin. Você pode usar dessa forma. A pressão em ATM, mas o volume tem que estar em litro. Pode usar dessa forma também. A temperatura é sempre em Kelvin. Beleza? Só que você não vai estar trabalhando no sistema internacional. Ok? Mas pode ser dessa forma aqui também. Agora, se a pressão estiver em Pascal, o volume em metro cúbico, a temperatura é sempre em Kelvin. Beleza? Então, você trabalha com essas unidades ou com essas unidades. A gente vai ver que o último exercício que eu vou fazer como exemplo, ele está trabalhando com ATM litro, mas não vai ter problema nenhum, ok? Não vai ter problema nenhum a gente trabalhar com ATM e litro. Então, vamos lá. Olha só, as atividades de fixação que a gente passou na aula passada. A questão de número 1, ele fala assim, ó. Um gás sofre uma expansão isobárica a pressão de 2 atm, ok? Então, ele já fala que a pressão é 2 atm. Então, eu vou anotar aqui, ó. P igual a 2 atm. Sempre que ele te der isso aí, gente, a gente tem que pegar como comando principal para vocês. Em física, tudo que ele for dando de informação no enunciado, anota para você não se perder, tá bom? Então, ele sofre uma transformação isobárica a pressão de 2 atm. Sabendo que o volume do gás aumentou de 4 metros quadrados para 7 metros quadrados. Então, veja bem, a variação do volume foi, a variação é o estado final menos o inicial. Então, o estado final foi 7 metros cúbicos, desculpa, falei quadrado, né? Menos 4 metros cúbicos, né? Porque a gente está falando aí de volume. Então, foi de 7 metros cúbicos para 4 metros cúbicos. Então, a variação do volume foi de 3 metros cúbicos. Aí ele pergunta, qual é o trabalho realizado? Ora, pela fórmula que a gente viu na semana passada, o trabalho, uma das fórmulas, né, das duas que a gente trabalhou, que a gente observou, vai ser a pressão vezes a variação do volume. Que eu vou usar essa. Se ele me deu a pressão e me deu a variação do volume, é isso que eu vou usar. Mas aí você vai prestar atenção nas unidades. Olha aqui, ó. Olha a pressão no que tá. ATM. E olha o volume. Metro cúbico. Eu vou virar a folha aqui, ó. Lembra que eu falei pra você? A pressão em ATM, o volume tem que estar em litro. Se o volume estiver em metro cúbico, a pressão tem que estar em Pascal, ok? Até para ser o trabalho em joule, né? A unidade de trabalho no sistema internacional em joule. Ah, beleza, professora, mas aí como é que eu faço? Você passa de ATM para Pascal. Muito simples. Como passa de ATM para Pascal? É só você pegar esse valor e multiplicar por 10 elevado à quinta. Então, aqui a minha nova pressão vai ser 2 vezes 10 à quinta Pascal. O símbolo é PA, ok? Então, como é que eu faço para encontrar o trabalho? O trabalho vai ser pressão, que é 2 vezes 10 à quinta, vezes a variação do volume, 7 menos 4, que vai dar 3. Então, meu trabalho vai ser igual 3 vezes 2, 6, ou seja, 6 vezes 10 à quinta e a unidade vai ser joule, que é do sistema internacional, já que tudo está no sistema internacional. Ok, queridos? Então, veja bem, a gente chega à seguinte conclusão, você está vendo que esse trabalho,
ele é positivo. Por que ele é positivo? Lá no enunciado, eu não sei se você prestou atenção, ele falou que é uma expansão. Se há uma expansão, então o trabalho é negativo. Se fosse compressão, o trabalho daria um valor negativo, ok? Então aí, a número 1. Olha a número 2. A número 2 ele diz assim, queridos, não se assustem, porque questões sobre trabalho de um gás, não é difícil. Não é difícil. É só você saber essas duas formulazinhas aqui, ó. A gente trabalha mais a primeira até do que a segunda, tá bem? Não que a gente não trabalhe a segunda, mas trabalha igual a pressão vezes variação do volume. É simples. Uma outra forma da gente conseguir encontrar o trabalho de um gás também é pela área no gráfico. Então, veja bem, se ele deu um gráfico pra gente, eu já fico atenta. Eu sei que eu consigo trabalhar a área abaixo dessa linha do gráfico, que vai me dar exatamente o trabalho. E ele fala assim no número 2. Um gás perfeito sofre a transformação ABC. Ó, ele estava aqui sob essas condições. Volume 2 metros cúbicos e a pressão 2 vezes 10 a 5, Pascal, Newton por metro ao quadrado, tá bem? Quando ele colocar Newton por metro ao quadrado, você já sabe que é Pascal. Então, ele sai de A e vai para B. B aí já muda. O volume continua o mesmo, tá vendo? O volume continua 2 metros cúbicos. O volume em B não mudou, é o mesmo de A. O que mudou em B foi a pressão. Agora é 6 vezes 10 a quinta Pascal. Aí ele continua, e para C, né? Depois ele vem para C, a setinha. Aí em C, o volume dele passa a ser 5, agora a pressão volta a ser 2 vezes 10 a quinta Pascal. E aí ele continua dizendo assim, representada no diagrama pressão versus volume, indicado a seguir. Determine o trabalho entre o gás e o meio externo, letra A. Na transformação A-B, ele quer aqui, de A para B. Veja bem, o que eu falei para você tanto no vídeo da semana passada quanto na aula de hoje? Na transformação de A para B, se liga aqui. Olha o volume. Em A, o volume é 2. Tá vendo? Aqui é volume, Em A, o volume é 2. Deixa eu mudar a caneta aqui para você conseguir observar. Em A, o volume é 2. Aqui é a linha do volume, tá vendo? A, o volume é 2. E em B? B, o volume continua sendo 2. Então, o volume não mudou. Na situação AB, o volume é constante. E quando o volume é constante, quando não muda o volume, não tem como ter uma expansão nem uma compressão. Só tem como ter expansão do gás ou uma compressão do gás quando o volume varia. Você concorda comigo? Imagina um gás dentro de uma seringa, com um êmbolo ali, né? Se o volume variar, a pressão também ela vai variar do gás dentro dessa seringa. Agora, se o volume não variar, não existe um deslocamento. Então, não tem trabalho. Então, o volume é constante. Sempre que o volume for constante, o trabalho é nulo. O trabalho é zero, porque o volume é constante. Beleza? Agora, na letra B, ele pergunta na letra B assim. Agora, ele quer na transformação BC. Daqui para cá. Na transformação BC, a gente pode trabalhar o seguinte. A gente pode trabalhar essa área embaixo do gráfico aqui, Lembrando que ele não é cíclico, ele não volta aqui de C para A, tá vendo? Ele vai de A para B e de B para C, aqui tá pontilhado. Então, a área que eu tenho é essa área toda aqui, embaixo do gráfico, até essa linha horizontal, tá bom? O eixo das abscissas. Então, repare, se eu virar a minha folha, você vai ver que isso aqui é uma forma que a gente sabe, trabalhar com facilidade a sua área. Então, aqui, é a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, é só trabalhar a área sob o gráfico. Sempre que ele estiver pedindo trabalho e der um gráfico em determinado trecho, eu vejo se a área embaixo desse gráfico é conhecida por mim. Porque, como eu falei na aula passada, pode ser que seja uma área que eu não conheço com facilidade. Então, vai ser difícil para que eu consiga encontrar o valor dessa área. Agora, aqui não, quando a gente tiver retângulos, triângulos, trapézios, a gente sabe a área. A área do trapézio, por exemplo, vai ser base maior mais base menor vezes a altura
dividido por 2, ok? Então, a área aqui, ó, base maior. Quem é essa base maior? É daqui, ó, até aqui, tá vendo? Do início até esse ponto 6, então vai ser 6. Mais, quem é a base menor? É esse pedacinho aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui é 2. Quem é a altura? Porque meu trapézio está de lado, tá? A gente pode pensar nele viradinho. A altura é esse pedaço aqui, ó. É esse pedaço aqui. Então, de 2 até 5. Então, de 2 até 5, nós temos quanto? A gente tem 3 vezes a altura dividido por 2. Agora, veja bem. A gente aqui vai ter um probleminha nesse 6 mais 8 na base maior, mais base menor. Porque tanto uma base quanto a outra, olha o que eu falei pra você. O valor aqui em A é vezes 10 a quinta, tá vendo? É 2 vezes 10 a quinta. E aqui 6 vezes 10 a quinta. Então, tanto a base maior quanto a base menor são valores de pressão. Então, aqui, ó, a gente tem que considerar elas vezes 10 a quinta, tá bem? Então, vezes 10 a quinta vezes a altura aqui, que é 3, ok? Então, continuando, a gente vai ter aqui a área igual 6 mais 2, 8, vezes 10 a quinta, vezes 3. Ah, professora, eu podia fazer só 6 mais 2 e depois colocar vezes 10 a quinta? Poderia, mas aí você tinha que prestar atenção, tá bom? Porque a pressão, ó, é 2 vezes 10 a quinta, tá vendo? Tem que prestar atenção na unidade. Ele poderia ter colocado assim também, ó, 2 vezes 10 a quinta, mas ele não colocou, ele colocou 2 e o 10 a quinta aqui em cima para ver se você estava atento, tá bem? Dividido por 2. Então, a área vai ser 3 vezes 8, 24, dividido por 2, vezes 10 a quinta. Então, trabalho, 24 dividido por 2, 12, vezes 10 a quinta, joules. Como tudo está no sistema internacional, ó, Newton por metro ao quadrado, ok? Que é Pascal, e metro cúbico, tá tudo no sistema internacional, então aí é joule. Como o vídeo já tem quase 20 minutos, a gente vai parar e vai fazer outro, ok?